Fala aí galera, beleza? Seguinte pessoal, resolvi trazer esse vídeo aqui com conteúdo educacional para vocês nesse feriado, tá? Acabei abrindo uma caixinha de perguntas no meu Instagram e deixei vocês escolherem algum tema aí que fosse ajudar vocês aí na hora das operações e a maioria das respostas acabou sendo aí sobre gatilhos de entrada, tá? Então hoje eu vou comentar aí com vocês os principais fatores aí que eu gosto de analisar para mim conseguir identificar um bom gatilho ou um ruim gatilho, tá? Então, pessoal, separei alguns pontos aqui muito importantes e eu vou comentar aí cada um deles com vocês, beleza? Bom, pessoal, primeira coisa, um bom gatilho, na minha opinião, tá? É aquele que nos mostra convicção e força a favor da nossa entrada, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Um bom candle de convicção, ele tem até 20% de pavio, ou sombra, né, como você queira chamar, em relação ao tamanho do corpo. Então vamos lá, pessoal, de forma teórica, rapidinho aqui, o que eu quero dizer com isso, tá? Vamos lá. Um bom gatilho de entrada, ele pode ter até 20% de sombra em relação ao seu corpo, tá? Então um bom gatilho aqui na compra, por exemplo, ele teria mais ou menos, até isso aqui mais ou menos de pavio só, tá? Porque esse corpo representa mais ou menos 80% e esse pavio aqui representa mais ou menos aí 20% do tamanho do candle, né? Mesma coisa é válida para um candle de venda, olha só. Observe que nesse candle a gente tem aqui mais ou menos 80% do seu tamanho de corpo e mais ou menos aqui 20% de pavio ou de sombra, né? Diferentemente de um caso, por exemplo, olha só, que a gente tem um candle com mais ou menos aqui 40% de sombra em relação ao seu tamanho do corpo, né? Isso aqui já não mostra pra gente menos convicção, né? Mostra pra gente defesa vendedora. E no caso de um candle de compra, a gente não quer isso, né? A gente quer um candle que mostre pra gente mais força compradora o possível, né? Então, esse pavio aqui já começa a ser não interessante pra gente, né? Começa a ser algo contra a nossa entrada, beleza? Mesma coisa aqui em um candle de venda. Se um candle de venda mostra pra gente bastante pavio no seu fechamento, isso aqui já acaba sendo pra gente um gatilho de entrada não muito interessante, tá? Então, esses dois aqui seriam bons gatilhos de entrada, tá? E estes dois candles aqui eu já não consideraria gatilhos de entrada não, tá bom? Pessoal, é muito importante também a gente comentar que o pavio, né, a sombra, não é legal na abertura, né, na abertura do candle. Aliás, no fechamento, né, nesses dois casos aqui, ó, no fechamento. Já se a gente tem um pavio na abertura, que é o que eu vou mostrar agora para vocês, olha só. Isso aqui é muito interessante pra gente, tá? Esse pavio na abertura. Tá bom? Olha a diferença. Pavio de abertura e pavio de fechamento, tá? Então, esse pavio aqui de abertura é um sinal muito bacana pra gente, tá? Porque ele mostra pra gente aí, aqui mais convicção compradora até do que nesse exemplo aqui, tá bom? Então, isso aqui é um excelente gatilho de entrada, tá? Mesma coisa aqui no caso de venda. Se a gente tem um pavio aqui na abertura, mostra pra gente aqui mais convicção vendedora até do que nesses casos, tá bom? Então, aqui também seria excelentes oportunidades, excelentes gatilhos de entrada pra gente, beleza? Vamos lá, pessoal.
Existem bons gatilhos de entrada tanto a favor da tendência quanto contra a tendência, tá? Nesse vídeo eu vou focar para vocês aqui mais gatilhos de entrada a favor da tendência, tá? Então, numa outra aula eu posso comentar melhor aí sobre gatilhos contra a tendência também, beleza? Lembrando que gatilhos contra a tendência é um pouco mais complexo, tá? Tem que ter um contexto muito mais favorável, tá bom? Para a gente não ficar tentando aí caçar topo e fundo e ser estopado toda hora, beleza? Então, na aula de hoje eu vou focar aqui mais sobre gatilhos de entrada realmente a favor da tendência, beleza? Que é o que eu recomendo aí para você que é iniciante ou opera já há pouco tempo, tá? Foque em operações primeiramente a favor da tendência e quando você tiver um bom tempo de tela, aí sim você pode buscar aí operações contra a tendência também, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que é importante a gente analisar para a gente saber se é um bom gatilho de entrada ou não? Se é um gatilho de entrada que está esticado, né? Se é uma exaustão ou se é um bom gatilho mostrando continuidade no movimento. O que eu gosto de considerar aqui? A média móvel exponencial de 20, por exemplo, tá? Lembrando que você pode usar a média móvel de 20, tanto aritmética quanto exponencial, né? Analise e veja qual você se adapta melhor, tá bom? As duas são muito boas, beleza? Eu prefiro a média móvel exponencial porque ela é um pouco mais rápida, né, do que a aritmética. O cálculo dela leva em consideração o fechamento dos últimos candles mais do que no da aritmética. Então ela acaba sendo um pouco mais rápida em relação à outra, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que é importante a gente analisar aqui com a média móvel de 20? Candles que saem da média móvel de 20 costumam ser candles de continuidade de movimento, tá? Agora, candles que estão afastados da média móvel de 20 costumam ser candles de exaustão de movimento, tá? Então, o que é muito importante a gente analisar? Olha só, vamos puxar alguns exemplos aqui no gráfico. Olha só esse dia aqui, 11 de março. O que a gente teve nesse dia aqui, pessoal? Um dia de tendência baixa de clara, topos e fundos descendentes, média direcional aqui para baixo. E observe esses dois gatilhos, a diferença entre eles. Primeiro esse candle aqui. Um candle de ignição vendedor, rompendo o fundo anterior, saindo da média móvel de 20, né? Então, esse candle aqui é um excelente gatilho de entrada, tá? Poderia fazer uma venda aqui no fechamento com stop acima desse último topo aqui, tá bom? Agora observe esse candle aqui. É um candle que rompe um fundo anterior, é um candle que tem menos que 20% de pavio em relação ao seu corpo, porém, é um candle afastado aqui da média móvel de 20. Não é um candle que está saindo da 20, é um candle que está afastado, né? Então, muito provavelmente isso aqui é um candle de exaustão, não é um candle de continuidade de movimento, igual a gente teve nesse candle aqui. Então, nesse caso, pessoal, aqui a gente tem um bom gatilho de entrada, aqui a gente não tem um bom gatilho de entrada. Aqui você estaria vendendo um movimento esticado, né? Você estaria vendendo barato. O que a gente tem que pensar é que a gente tem que vender caro, né, e não vender barato. Da mesma forma quando a gente está pensando numa compra. A gente tem que pensar em comprar barato e não comprar caro, né? Então, usem a média móvel de 20 para vocês se basearem nisso, né, para vocês identificarem um possível movimento esticado de um possível movimento de continuidade, tá? Beleza? Vou mostrar outro exemplo agora aqui para vocês, pessoal. Olha só. Muito parecido com o anterior. O que a gente tem aqui? Dia 18 de fevereiro. Nesse caso, a gente tem um candle aqui saindo da média móvel de 20. Né? Um candle aqui de convicção vendedor, com pouco pavio no seu fechamento. Então, o mercado dá esse movimento direcional de baixa, corrige até a média móvel de 20 e deixa um bom gatilho de entrada aqui pra gente na venda. Venda aqui no fechamento, stop aqui acima da máxima do mesmo candle e
Aí você pode projetar FIBO, né? Não vou entrar aí no mérito de alvos nesse vídeo, mas aí você pode ou projetar FIBO para buscar um alvo, ou colocar aí um alvo fixo, né? De 2-1, 3-1, enfim, que você preferir, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui foi um excelente gatilho de entrada nesse dia. Agora, observe este outro candle. É um candle de convicção vendedor, pouco pavio no seu fechamento. É um candle que rompe aqui o fundo anterior. Porém, é um candle que está afastado aqui da média móvel de 20. Então, pessoal, aqui não é um bom gatilho de entrada na venda, tá? Não faça vendas afastadas aqui da média móvel de 20, porque muito provavelmente você vai estar vendendo aí um movimento esticado. Vai ter vezes que o mercado vai continuar no movimento? Vão ter vezes que vão, tá? Mas na maioria das vezes o mercado vai acabar vindo corrigir e vai estopar a sua operação, beleza? Além do mais, nesse gatilho aqui, a gente também não teria um bom gatilho de entrada por outro motivo. O stop, nesse caso, teria que ficar acima desse último topo. Stop aqui de mais de 470 pontos. Então, mesmo que fosse um candle aqui mais próximo da média móvel de 20, a gente não teria um bom gatilho de entrada, porque o risco retorno nesse caso já não valeria a pena, né? Então, por diversos motivos, aqui já não seria um bom gatilho de entrada. Nesse caso, a gente teria um stop aqui de menos que 200 pontos, né? Então aqui a gente teria um ótimo risco retorno na nossa operação, beleza? Vamos lá, pessoal. Por último, o que eu também gosto de analisar aqui para ver se vai ser um bom gatilho de entrada ou não. Vamos lá. De forma teórica, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, o que é muito importante a gente analisar? A força dos candles no pullback e comparar essa força com o candle que seria um possível gatilho de entrada para a gente, tá? Por que a gente tem que analisar a força dos candles no pullback? Porque isso vai mostrar para a gente uma possível inversão de fluxo e não entrar no que seria um falso gatilho de entrada para a gente. Então vamos lá. Se a gente tem aqui um movimento direcional de alta e o mercado corrige para a gente com candles fracos no pullback, o mercado vem, ancora aqui na média móvel de 20, por exemplo, e deixa aqui para a gente um bom gatilho de entrada, isso aqui seria um cenário ideal para a gente. A gente tem candles de força na impulsão do movimento e candles fracos na correção do movimento. Agora, observem esse cenário aqui, pessoal. A gente tem aqui candles fortes na impulsão do movimento. E agora a gente começa a ter candles fortes também na correção do movimento. Então, esse caso aqui, pessoal, que eu estou mostrando agora para vocês, acaba sendo uma entrada muito mais arriscada do que a do primeiro exemplo. Se você for pegar um gatilho de entrada nesse caso aqui, você tem que pegar ou mais leve do que você entraria nesse caso aqui, ou ficar até de fora, tá, de uma entrada dessa. Porque isso aqui, para mim, já é uma possível inversão de fluxo, né? Olha a força dos candles aqui no pullback. Candles de convicção vendedor até mais fortes que os candles de impulsão. Então, este caso aqui não é um cenário ideal para a gente operar um possível gatilho de entrada aqui na média móvel de 20. Este caso aqui já é. A gente tem candles aqui fortes de impulsão comprador, candles fracos de correção e um candle mais forte que os anteriores como gatilho de entrada aqui para a gente ancorado na média móvel de 20. Tá bom? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que análise técnica clássica, né, onde o mercado tem que subir com volume e cair um pouco o volume, né, para a gente ter uma tendência de alta válida aqui no caso, né? Nesse caso a gente tem o mercado subindo com volume e caindo
também com muito volume, até mais, possivelmente até que no movimento inicial aqui de impulsão, beleza? Então, esse aqui é um cenário que a gente tem que ficar de fora ou entrar mais leve do que sua mão inicial, num caso aqui como esse, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês nessa aula, tá? Tomem cuidado aí com candles que possivelmente seja uma inversão de fluxo, tá? Tomem cuidado também aí com gatilhos que estejam afastados da média móvel de 20, tá? Foquem em candles que estejam saindo da média móvel de 20. Eu usei essa média aqui porque é uma média universal que vários traders também utilizam, tá? E a maioria das pessoas também gostam de utilizar. Então eu me baseei nessa aula aqui pela média móvel de 20. Você pode utilizar aí outra média para você se basear também, tá? Mas eu gosto de utilizar 20, uma média aí que costuma ser muito assertiva aqui nas minhas operações, tá bom? Então foque em candles, em gatilhos de entrada que saiam dela, evitem fazer entradas com candles afastados da 20 e também tomem muito cuidado aí na força dos candles no pullback, tá bom? Isso aí pode mostrar uma possível inversão de fluxo e evitar aí da gente tomar um stop desnecessário, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Eu pretendo fazer aí mais vídeos de conteúdo educacional aí para vocês, então já se inscrevam aqui no canal, me sigam no Instagram, @IagoRibeiroTrader, e fiquem por dentro aí dos conteúdos que vão vir aí futuramente, beleza? Ótimo fim de semana aí para vocês, tamo junto, pessoal, e um forte abraço, valeu!